Olá, vamos começar a nossa aula de hoje de história e vamos falar um pouco sobre os primeiros núcleos populacionais, né? Primeiros núcleos seria o quê? Seria algo parecido que nós conhecemos hoje como cidades, né? Os núcleos populacionais. Vamos lá. Ó, observe o seguinte, ó. Essa imagem aqui da página 42 do nosso livro de história é uma cidade, né? A cidade antiga de Palmira, fundada há 4.000 anos. Era um importante centro cultural, né? E ponto de parada para as caravanas de rotas comerciais. Caravanas eram o quê? Não tinha carro naquela época. As pessoas elas viajavam com vários animais, camelos naquela época, cavalos e várias pessoas, né? Levando coisas para comercializar, né? Para comprar, para vender. Atualmente, a cidade tem sido palco de disputa no Oriente Médio e muitos dos vestígios arqueológicos foram destruídos. Essa região é lá na Síria, né? Essa foto foi retirada em 2016. Então vamos conversar. Hoje a maioria das pessoas vive em cidades que têm muitas características em comum. A maioria das pessoas hoje elas vivem em cidade. Antigamente não, antigamente a maioria vivia no interior, nas roças, nas fazendas. O desenvolvimento do espaço urbano, o espaço urbano é a cidade, tem uma longa história que começou há milhares de anos, né? Mais de 1.000 anos atrás. Observe a imagem da antiga cidade de Palmira. Os objetos encontrados nesse sítio arqueológico e suas ruínas revelam ruínas é o quê? Isso aqui, ó. Tudo tem ruína, né? Tudo quebrado, não tem nada, quase nada em pé mais, né? Tudo foi quebrado, destruído. Revela importantes características da vida social e cultural daquela cidade. A história, os pesquisadores estudam a história de acordo com o que eles veem. Por exemplo, ó, isso aqui é um arco, isso aqui pode ser a entrada de quê, por exemplo? Pode ser a entrada de um teatro, pode ser a entrada de um estádio. Olha para vocês verem, a coluna deles era uma coluna redonda, não é o formato das casas da forma que nós conhecemos hoje, entendeu? Então, ó, aqui ele está fazendo uma pergunta, mas uma pergunta para a gente conversar. Como essas construções e peças arqueológicas, né, que é essas peças que estão no chão, podem contribuir para o estudo do modo de vida das cidades antigas? Igual eu falei, ó, acabei de explicar aqui agora o que é, você observar o formato, por exemplo, da coluna, ó, ele tem essas arranhuras aqui. Olha para você ver, esse aqui provavelmente é um portal de entrada para algum local. Esse aqui provavelmente era algum lugar de se realizar alguma festa, né? Dois, por que é importante preservar esses registros? Por que é importante preservar isso aqui ao invés de destruir tudo? Porque, por exemplo, nós precisamos conhecer o nosso passado. Nós temos que conhecer os nossos passados, nós temos que conhecer o passado para nós não errarmos as coisas ruins que aconteceu no passado. Então, o passado serve para isso, a gente ter essas informações, né? Preservar esses registros para ver como que foi no passado, as coisas boas a gente continuar fazendo e as coisas ruins que aconteceu a gente não repetir jamais. Por isso que é importante estudar a história. Então vamos lá, vamos continuar. Ó. Os primeiros núcleos populacionais. Os primeiros núcleos populacionais surgiram no período neolítico. Lembra? Neolítico é da pedra polida, onde começou a surgir os metais, quando começou a surgir as ferramentas para poder plantar, cultivar a terra. Quando alguns grupos humanos tornaram-se sedentários. O que é sedentários? Começaram a residir em um lugar fixo. Não precisava de ficar andando quilômetros e quilômetros por dia atrás de comida. E passaram a desenvolver a agricultura e a domesticação de animais. A fixação desses grupos em um mesmo local gerou grandes mudanças na forma de organização social. Os espaços de moradia começaram a ser construídos próximo aos campos de cultivo. As pessoas então começaram a morar perto das suas plantações. Não precisava de mudar, porque estava tudo próximo a ele. Além de proteger contra o frio e outros perigos, as construções também serviam para armazenar alimentos para os períodos de escassez, como um período de seca, né? Ou de muita neve. Esse processo deu origem às primeiras aldeias. Ó. Lembra aquelas aldeias indígenas, mas é parecido mesmo, eles moravam bem próximos uns aos outros.
elas eram autossuficientes, ou seja, independente, não dependia de ninguém, elas mesmas se sustentava. Pois além de trabalhar no campo, as pessoas produziam as próprias ferramentas, vestimentas e outros utensílios. Por exemplo, eles produziam a própria enxada, o próprio arado para arar a terra, e as vestimentas seriam o quê? As roupas deles. Às vezes com lã, pele de animais, né? Dependendo da época do ano, por causa do frio, e outras coisas eles faziam também, como vasos, é, colheres, entre outras coisas. Na região do Egito e da Mesopotâmia, ó, para quem acompanha a Bíblia, essa região do Egito e Mesopotâmia é onde passa quase todo o Velho Testamento. Quase todo o Velho Testamento. Ó, o Egito, a Mesopotâmia seria onde ali, ó? Seria Israel, seria onde é Judá, seria naquela região onde passa o Velho Testamento. As condições geográficas favoreceram a agricultura e o desenvolvimento tecnológico. Por conta das cheias dos rios, foi possível formar as primeiras aldeias. Por causa da cheia dos rios, quando o rio ficava muito cheio, ele transbordava e aquele transbordo fazia aguar as plantas que ficavam plantadas próximo aos rios. Há cerca de 9 mil anos, na região de Anatólia, onde se localiza a Turquia hoje, né? Existem núcleos habitacionais por milhares de pessoas. Aí esses nomes aqui em russo, em russo, não, em turco, eu não consigo ler. Nesses locais haviam casas e viviam cerca de 8 mil pessoas que conciliavam os trabalhos no campo, a caça, coleta de fruta e vegetais. O trabalho era feito em grupo, ó, em grupo, não era sozinho, pois era preciso armazenar alimentos para todos. Então, ou seja, ali, ó, eles trabalhavam em grupo e todos cuidavam de todos. Apesar de partilharem alguns hábitos, esses assentamentos tinham costumes e culturas diferentes. Esse aqui é uma escavação em 2014 lá na Turquia, né? Para eles conhecerem um pouco mais como era a vida naquela região no passado. E aí agora nós vamos realizar a nossa atividade, né? A nossa atividade, a número um, já da página 45 do livro de História, já diz o seguinte, ó: o que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias? Nós acabamos de ver. Que funções tinham as construções das primeiras aldeias? Essa é a pergunta número 2. Que função? Que função? Para que serviam, né? Funções é para que serve. 3. Quais eram as principais atividades realizadas nas primeiras aldeias? O que eles faziam? 4. Como você imagina que eram os primeiros núcleos de população e suas construções? Faça uma ilustração representando-os. Ilustrar é você desenhar como você imagina que era naquela época, né? E é isso, pessoal. A atividade de hoje é bem tranquila. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos chamar, nós estamos à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima.